Fala, galera alvinegra! Estamos aqui para mais um vídeo, hoje repercutindo o pós-jogo do Ceará contra a equipe do Santos. Finalmente uma vitória, depois de 7 longas partidas, apresentando maus resultados, diversos empates. Hoje, finalmente, conseguimos essa vitória. Então estamos aqui para repercutir um pouco dessa vitória do Vozão e destacar o trabalho do treinador Lúcio Gonzalez e de diversos jogadores do Ceará que hoje apresentaram um bom futebol. Então, pessoal, temos muitas informações aqui para falar. Antes de seguir com as informações, dê o like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para se manterem sempre informados com o canal. Então é isso, gente. Esse é o Ceará que a gente quer ver no campeonato. O Ceará que tem uma semana de treinamento, onde tem tudo para estudar o adversário e saber como se comportar diante das situações do jogo e jogar melhor do que vinha jogando. Então o Lúcio Gonzalez ele tá conseguindo colocar suas ideias em prática. A gente consegue enxergar movimentações diferentes no time do Ceará, com mais intensidade, com mais organização e com mais posse de bola também em alguns momentos. E aquilo que a gente já vinha observando contra a equipe do Flamengo, que são as transições, as tabelas, né, as triangulações ali, a gente já vê que o Ceará já consegue arriscar mais esse tipo de jogada. Era o que vinha sendo relatado pela imprensa, né, de acordo com os treinamentos que o clube vinha realizando. Então a gente vê que o Ceará tá com mais disposição em campo e conseguindo estar mais organizado nas jogadas de ataque. E tá mais firme e comprometido na defesa. A gente não percebe o Ceará tão desatento no jogo. Apesar de que hoje tiveram alguns lances, principalmente o do Richard, né, que comprometeu um pouco ali o gol, mas ele jogou muito bem também. O Ceará não teve um jogador que teve muito mal em campo, né? A gente vê que, apesar das ausências sentidas do jogador Vina e do Jô, o Guilherme Castilho e o Zé Roberto conseguiram cumprir a sua missão muito bem, né? Inclusive, o treinador tem muita estrela, né? Porque conseguiu fazer com que os dois jogadores que estavam à disposição dele, os dois jogadores que substituíram os melhores jogadores do nosso time, fizeram os gols e foram decisivos. E outro fator muito importante, o Ceará dentro de casa, muitas vezes quando tem que propor o jogo, ele não consegue fazer pressão no time adversário, né? Subir as linhas na hora que tem que subir e fazer essa pressão ali no ataque. E foi exatamente com esse tipo de jogada que o primeiro gol saiu, né, com o Nino Paraíba pela direita, que esteve muito bem nos seus avanços ao campo de ataque, né, e conseguiu encontrar ali o Guilherme Castilho livre para fazer o primeiro gol. E no segundo gol, aos 29 minutos do primeiro tempo, né, aquela bobagem que o time do Santos fez ali na sua defesa, e o Zé Roberto estava atento também e conseguiu roubar essa bola e fez um gol como centroavante tem que fazer. Matou o goleiro ali, tirou da jogada e realizou o seu gol, né? Então o Ceará esteve muito bem postado no primeiro tempo. A gente via que o Santos estava mais desorganizado, um pouco mais afetado psicologicamente em relação às pressões que vem sofrendo. Então o Santos sentiu essa pressão do Ceará e em alguns momentos cometeu alguns erros. No segundo tempo o Ceará tentou administrar um pouco o placar também, tentou fazer algumas jogadas de ataque. O Lisca fez algumas mudanças no time do Santos, né? O Santos criou jogadas e algumas dessas jogadas quase resultaram em gol também. Mas ainda assim o Ceará estava concentrado, né? Conseguiu fazer bons desarmes também. A zaga teve muito bem, apesar de alguns lances ali. Mas o Gabriel Lacerda esteve muito bem hoje, né? Conseguiu salvar um gol ali no segundo tempo, desviando a bola para o escanteio. O Nino Paraíba teve muito bem no jogo também. Levou o amarelo, possivelmente ele saiu no segundo tempo por causa desse amarelo, né? Que tinha, para não ficar suspenso para um próximo jogo. Mas ele estava marcando o principal jogador do Santos, né? O Soteldo, ele é pequeno, mas é um jogador liso, difícil de marcar, né? O jogador ali a qualquer momento poderia criar um tipo de jogada, expulsar o nosso lateral direito, né? Então ele perturbou um pouco o jogo e ficou notável isso, né? No segundo tempo ele acho que já estava um pouco mais cansado e já não estava realizando mais tantas jogadas importantes no ataque. Podemos destacar também que o treinador ele vem dando oportunidades aos jogadores que não estavam sendo aproveitados no Ceará, né? Hoje ele fez a entrada do Giovani, né, no segundo tempo, e a entrada do Dentinho. A gente sabe que o Dentinho está muito questionado, algumas lesões, não participou de diversos jogos,
Mas o treinador, acredito que está dando um voto de confiança a Dentinho. A gente não sabe como vem sendo os treinamentos, né? Mas já teve uma oportunidade de entrar em campo hoje. E esperamos que ele realize um bom futebol. O Ceará tem que cobrir esse investimento que fez no jogador. E o jogador ele tem que agora demonstrar que vai realizar um bom futebol pelo clube, né? Jogador que vier se destacar, se esforçar, a torcida abraça. Então, é isso que vem acontecendo com esse time do Lúcio Gonzalez. A gente vê que a postura do treinador em campo é uma postura vibratória, né? Aquele treinador que dá apoio ao time, né? A gente viu também o Lima cresceu muito de produção com o Lúcio Gonzalez, né? Hoje teve armando diversas jogadas, estava muito disposto tanto na marcação como na criação de jogadas. Então, um jogador que eu não via tanta disposição no jogador, tanta intensidade. E já tá acontecendo isso. O Mendonça tava bem também nos contra-ataques, né? O Richardson e o Richard no meio de campo estavam muito bem, apesar de que eu achei o Richardson um pouco mais disperso hoje, né? Algumas jogadas, deu umas relaxadas em alguns momentos, mas também cumpriu sua função tática muito bem. Então o Ceará ele soube se postar. É uma coisa que muitos treinadores relatam, que o time ele tem que saber sofrer durante a partida. Nem sempre o time vai propor jogo, vai estar o tempo todo em cima do adversário, né? Mas nos momentos que o Ceará cansar, tiver que estar disposto a fazer a marcação, ele tem que saber sofrer e evitar gols, coisa que o Ceará não vinha conseguindo fazer. O Ceará teve muito empate, né, no campeonato, porém, muitos jogos o Ceará também desperdiçou jogadas e não conseguiu as vitórias. Com a chegada do Lúcio Gonzalez, apesar de alguns momentos o Ceará sofrer pressão, mas os resultados estão vindo. Então isso é que o Ceará precisa nesse momento. É a confiança. E em 2 jogos o Ceará já está conseguindo ter confiança para poder ganhar partidas, né? Jogou bem contra o Flamengo, um time que tem um elenco espetacular no Brasil. E o Ceará mereceu a vitória, ao meu ver, né? Teve um lance infeliz do Richard no jogo contra o Flamengo que acabou que sobrou pro Gabigol fazer o gol na outra partida, né? Mas fora essa jogada, o Flamengo não teve grandes produções de jogadas para merecer aquele empate, né? Hoje a questão da arbitragem também, eu acho que forçou muitas faltas, alguns cartões também para o Ceará foram forçados. Os jogadores do Santos em algumas jogadas entraram de forma mais firme também e fizeram jogadas parecidas com a que o Ceará tomou amarelo, mas o juiz não novamente, né? Não amarelou os jogadores do Santos, né? Em muitas jogadas. Então isso é uma coisa que o Ceará também tem que aprender a lidar. Richard hoje reclamou e tomou um amarelo, né? E isso também é uma coisa que já é uma constância no Ceará, jogador recebendo amarelo por reclamação. A estrela do treinador Lúcio Gonzalez é tão grande que a rodada vem dando muito certo para o time do Ceará, né? Os times que estão na zona do rebaixamento estão tropeçando no campeonato e, para felicidade da nossa torcida alvinegra, o time do Fortaleza hoje tropeçou diante da equipe do Fluminense. O treinador Lúcio Gonzalez adquire a sua primeira vitória dentro de casa, primeira vitória à frente do time do Ceará, e ainda por cima ultrapassa o rival na tabela, né? Então, o treinador ele já está começando o seu bom trabalho, a gente já vê resultados, e nada melhor do que estar na frente do nosso maior rival. Então, temos agora uma partida muito importante contra o time do São Paulo, que também vem sendo uma pedra no sapato pra gente, devido à nossa desclassificação da Sul-Americana, né? A gente também, por ser um jogo em casa, como o São Paulo também está cansado desses jogos que vem tendo consecutivamente, o time do Ceará tem que aproveitar esse momento de cansaço, de rodízio de jogadores do São Paulo para obter bom resultado. Então, mais um resultado em casa positivo faz com que a gente já comece a brigar na zona da Sul-Americana. Então isso é muito importante pra gente nesse momento. Então eu vou mostrar para vocês a tabela do campeonato atualizada, né? E avaliar as possíveis colocações que o Ceará pode ter a partir de agora, né? Especulando algumas vitórias e alguns resultados importantes que o time pode ter. Muito bem, pessoal. Aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, após a rodada de hoje, o time do Ceará encontra-se em 12º, né? Deu um salto na tabela de 15º para 12º colocado, agora com 31 pontos, ultrapassando assim o rival, né, na tabela, devido à derrota do rival hoje para o time do Fluminense. E essa vitória foi muito importante, pois devido aos resultados da rodada, o Ceará abriu 6 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento, né? Então se afasta cada vez mais da zona.
e nesse momento encontra-se posicionado na zona da Sul-Americana. E também essa posição, dependendo das classificações dos campeonatos que teremos, caso tenhamos campeões brasileiros, no caso, consequentemente já teremos o Flamengo ou o Atlético Paranaense, podendo abrir assim uma vaga até o G8 do Campeonato Brasileiro para a disputa da Libertadores. Então o Ceará encontra-se nesse momento desse G8, né, a 4 pontos, ou seja, encontra-se bem próximo desse G8 classificatório para o Campeonato da Libertadores. Mas o nosso objetivo nesse momento é conquistar os pontos suficientes, né, para se livrar totalmente do rebaixamento e, consequentemente, se classificar também para a Sul-Americana. Estamos bastante empolgados nesse momento com os resultados que o time vem apresentando, principalmente pelo bom futebol que vem apresentando. O Ceará pega um rival direto na próxima partida. Ele vai pegar a equipe do São Paulo no estádio Castelão. Então, uma vitória dentro de casa contra o São Paulo é de suma importância para que ele continue evoluindo na tabela. Hoje também tivemos a coletiva do treinador Lúcio Gonzalez, onde ele se mostrou bastante contente com o resultado que o time vem apresentando em campo. Deixa claro que a ideia proposta por ele, os jogadores assimilaram muito bem. Isso é visível, né? Ele sente empolgação muito grande em relação ao elenco do time do Vozão. Elenco esse que abraçou ele muito bem, teve uma boa recepção em relação aos jogadores. E mostra que é importante essa interação com o treinador. O Lúcio, ele tem um conhecimento, até por ter vivido como jogador de futebol. Então é muito importante essa proximidade com os jogadores, ele saber falar a língua que os jogadores precisam ouvir nesse momento, né? Ele entende o momento do time, do campeonato, e vem obtendo resultados com isso. Então também teremos mais uma semana de treinamentos intensivos para jogar contra o time do São Paulo, e é muito importante esse tempo para montarmos as estratégias e obtermos um bom resultado. Lembrando que o São Paulo disputa a Copa Sul-Americana e poderá vir desgastado para o confronto contra o Vozão. E é isso, pessoal. Se gostar das informações aqui do canal, lembre-se de dar o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para se manterem sempre atualizados. Até mais e se liga, Vozão!